Boa noite, queridos. Deus abençoe todos vocês com a paz de Jesus. Eu quero expressar aqui também a minha gratidão, passar esse tempo aqui com vocês, rever o pastor Ricardo, conhecer vários membros aqui da igreja, poder almoçar com vocês hoje, foi um tempo tão maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque vocês cuidaram de mim como ser humano. Eu sempre faço essa diferença, né? Eu lembro, em 99, eu morava na Guatemala, a minha esposa estava grávida, 99 para 2000, e um daqueles países vizinhos da Guatemala, na América Central, um dos pastores me ligou e disse, vem aqui fazer uma cruzada de uma semana, nós precisamos muito de você, venha em paz, não se preocupe, porque nós vamos cuidar de você como se você fosse um anjo. E eu fui, deixei minha esposa grávida na Guatemala e fiquei uma semana lá. Quando eu voltei, a minha esposa foi me buscar na rodoviária, ela tomou um susto, porque eu estava magro, anêmico, com os olhos fundos, amarelo. Ela disse, meu amor, o que é que fizeram com você lá? E eu disse para ela, olha, meu amor, Deus pode me enviar para qualquer lugar do mundo que Ele quiser, mas eu nunca mais na minha vida quero ser tratado como um anjo. Eu descobri que anjo não come, não bebe, não dorme, não descansa. E de lá para cá, Deus ouviu a minha oração. Então, vocês têm me respeitado como anjo, para cuidar de mim como ser humano, né? Para descansar. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu trago para vocês um beijo da minha esposa, Loruama, e das minhas filhas, Blanche e Radassa. Loruama, Blanche e Radassa não é línguas estranhas que eu comecei a falar, não. É o nome da minha família mesmo. Então, receba um beijo delas aí. O pastor Ricardo, como ele disse, esteve conosco no Haiti. A sua presença no Haiti muito nos ajudou. Eu cuido daquelas crianças desde o terremoto. Desde quando teve o terremoto, Deus disse, vá para o Haiti. E eu, então, fui para o Haiti sem saber o que fazer, não conhecia ninguém. Não sabia para quem ligar, não sabia onde ficar hospedado, não sabia se tinha hotel, eu não tinha nada. Eu simplesmente fui para o Haiti. Cheguei no meio de uma destruição e de 1.800.000 pessoas vivendo nas ruas. Um desespero imenso tomou conta de mim, mas eu sabia que Deus estava no controle. Fui obediente a esse chamado, já se passaram todos esses anos e hoje o pastor Ricardo tem no celular dele a foto de uma criança, o Baker Stanley. O Baker Stanley foi a primeira criança que eu peguei no lixo, lá no Haiti. E hoje ele é o meu filho. Ele me chama de pai, eu o adotei. Ele vai fazer 14 anos agora. Um menino abençoado na escola, joga bola. E o sonho é ele completar os 18 anos e a gente trazer ele para estudar no Brasil. Então, orem pelas essas crianças no Haiti. Somos hoje 8 orfanatos que a gente cuida. A gente tem 2 bases hoje lá. Uma base mora missionários guatemaltecos e mexicanos, nesse período que eu morei na América Central. Nós temos essa amizade e hoje moram esses 10 missionários lá. E na outra base moram os missionários brasileiros, onde nós temos uma farmácia. Então, se você um dia deseja conhecer o Haiti, essa caravana agora, desse mês que vem, ela está muito em cima e a gente também já tem muita gente, a gente está com quase 50 pessoas daqui do Brasil que vai para lá. Então, mas você pode ir em maio do ano que vem, você pode ir em outubro ou você pode ir em dezembro. Você pode se programar para o ano que vem poder estar participando. Eu vou só mostrar em um minutinho as fotos para vocês, lá de como era e o que nós estamos fazendo para incentivar vocês a mandarem o pastor de vocês para lá. E outras pessoas também daqui, quem sabe, ir para lá. Esse é o pastor Chirim, pode passar, carregando tijolos, né? Essa é a construção. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Pode ir passando. Pode passar. O discipulado que ele faz com as pessoas nas montanhas. Olha como que estava a construção. Embaixo a igreja e essa parte de cima é um salão onde os missionários que chegam agora podem ficar hospedados. Pode passar. Olha que coisa linda que ficou a igreja na aldeia. Pode passar. O símbolo do cristianismo lá no meio dessas montanhas. Olha que coisa mais linda que Deus preparou nesse lugar. Pode passar.
Esse é o pastor Chirinho. O dia da inauguração, conseguiram levar até esses trem todo lá em cima. Lá. Pode passar. Olha, servindo o almoço para as pessoas. Um lugar que só tinha 18 pessoas. Essa é a Psang, a esposa do pastor. Pode passar. Os trajes típicos deles, né? As crianças comendo. E isso, hoje, o tanto de cristãos que tem na aldeia para a glória do Senhor Jesus. Olha que coisa mais linda que ficou a igreja lá em cima no Himalaia. Lá nas montanhas hoje tem esse testemunho bonito do Senhor Jesus. Pode passar, pode passar. E agora o batismo. Falei para eles, vocês não são presbiterianos, né, cara? Eu ia só jogar um pouquinho d'água no vocês. Né? Mas aí a água é tão fria que desce das montanhas do Himalaia, então não dá para batizar as pessoas no rio. Aí tem que esquentar um pouquinho de água, jogar no balde. Irmã, baixa igual Chaves, em nome de Jesus. Ontem a pessoa levanta já batizada, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso? Vamos, glória a Deus. Aleluia. O texto que vou ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 2, minha mensagem vai ser uma mensagem rápida, objetiva. Eu comecei a falar com vocês ontem à noite a respeito de sermos representantes de Deus. E Paulo vai usar aqui, a partir do capítulo 2 de Coríntios, versículo 14, ele vai falar sobre Deus manifestar em todo lugar por nosso intermédio, por meio de nós. Essa é a expressão que está aí, por meio de nós. Nós somos os meios, nós somos os canais, nós somos os instrumentos que Deus usa. E Paulo, ele vai usar algumas figuras para imprimir verdades no coração da gente. A primeira figura que ele vai usar aqui é esta palavra fragância. Fragância do seu conhecimento. No versículo 15 ele vai falar do perfume e ele vai falar também no versículo 16 do aroma. Então, fragância, perfume e aroma. É um perfume, são coisas que o apóstolo Paulo está usando para impregnar uma verdade na mente da gente. De forma que toda vez que você for usar um perfume, você vai se lembrar de quais são as verdades que estão por trás desse texto que Paulo está usando. Aí ele vai usar um segundo exemplo, 2 Coríntios 3, versículo 2. Ele diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, o segundo exemplo que ele vai usar para impregnar verdades na mente dos irmãos é uma carta. Então, toda vez que você for escrever, claro que hoje a gente quase não usa mais esse costume de escrever uma carta, de colocar no envelope, embora eu receba quase todos os meses de presidiários cartas, e eu abro os seus envelopes, eu leio, a gente quase não tem mais esse costume. A gente tem o e-mail, a gente tem o Messenger, a gente tem tantas formas de se comunicar, mas toda vez que você for se comunicar, você vai lembrar de verdades que Paulo quer usar quando ele usa a carta como um exemplo para impregnar verdades nas mentes das pessoas. O terceiro exemplo, capítulo 3, versículo de número 13, ele vai usar de forma negativa, mas é um exemplo, ele diz, nós não somos como Moisés que colocava o véu. Não somos como Moisés que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Então, primeiro ele usa um perfume para trazer lições para nós, segundo ele usa uma carta, um envelope, uma coisa escrita, agora ele vai usar um véu para trazer lições para nós, e no capítulo 4, versículo 7, ele vai usar um vaso, ele diz, nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então ele vai usar aqui agora um vaso de barro. Nós temos o perfume, nós temos a carta, nós temos o véu, e nós temos agora um vaso de barro, que Paulo vai usar para trazer lições, de forma que toda vez que você vê um vaso, você vai lembrar daquilo que Paulo está falando e o porquê que ele está usando um vaso de barro para trazer essas lições. Aí no capítulo 5, versículo 20, ele vai usar outra expressão dizendo, nós somos embaixadores, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. Como que se Deus exortasse, mais uma vez aí está a palavra, por nosso intermédio. Nós somos meios, nós somos canais, nós somos representantes. Deus nos usa como meios para alcançar um fim, que é fazer com que o mundo seja
reconciliado com Deus. Então, quando você ouvir alguma coisa de embaixador, por favor, não lembra do filho do Bolsonaro, não. Lembra disso aí que Deus está querendo falar para você, quais são as lições que um embaixador tem, qual é a missão de um embaixador, e é isso que Paulo quer que a gente aprenda. E para terminar, capítulo 6, versículo 1, ele diz que nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, ou em vão a graça de Deus. Então nós temos aqui 6 figuras. Nós temos o perfume, nós temos a carta, nós temos o véu, nós temos o vaso, nós temos o embaixador e nós temos o cooperador. São figuras que Paulo usa para imprimir verdades nas nossas vidas a respeito do que significa nós sermos representantes de Deus. Claro que eu não vou ter tempo de pensar com vocês nesses 6 princípios, ou nessas 6 lições, ou nessas 6 simbologias aqui que Paulo está usando. Mas, no capítulo 2, versículo 14, quando ele fala que nós somos o bom perfume de Deus, nós somos o aroma, nós somos o bom cheiro de Deus nessa terra, ele está usando essa expressão bom mesmo, fragrância. E está falando que nós é que somos. É como que se esse mundo não estivesse cheirando bem, então Deus teve o desejo de perfumar esse mundo, de trazer Você sabe que o cheiro traz liberdade para as pessoas. O bom cheiro, o perfume, faz você se sentir livre. Um bom perfume, a minha filha mais nova, eu compro um perfume para ela que é um pouquinho caro. Toda vez que eu vou viajar por aí, nos aeroportos, esse Duty Free é um pouquinho mais barato, né? Então eu compro, e ela pensa que eu compro para ela. Ela usa todo dia, mas eu compro aquele perfume para mim, porque eu é que gosto daquele cheiro. Então ela põe, ela usa, e eu já vou correndo no cangote dela. Às vezes eu estou no corredor, e eu sinto o cheiro, e eu sei que a minha filha passou por aqui por causa do cheiro, eu já encontro, eu amo aquele cheiro. É um perfume feminino que eu gosto demais, então eu compro para mim, mas é ela que usa, né? Mas é para eu cheirar, é porque eu gosto. E a gente sabe que o perfume traz essa coisa de mexe com memória, perfume faz você lembrar de coisa, perfume faz você esquecer que você tem até problemas. Quando você entra num aeroporto, principalmente numa viagem internacional, a primeira coisa, quando você sai da Polícia Federal ali, da imigração, que você entra, a primeira coisa que você dá de cara com o Duty Free é uma loja de perfume. Aquele cheiro, tá aquele perfume. Você sabe que antes de abrir, eles têm que ficar espirrando tudo, para os clientes terem uma sensação de liberdade. Você esquece que você tem até dívida. Você esquece, é verdade. Nós temos uma missionária, não vou dizer por ética o nome dela, mas um dia a gente estava indo para o Peru e eu falei, olha, irmãos, a gente tem 40 minutos, o voo vai sair daqui 40 minutos, não é daqui 40 minutos ir para o portão, não. O voo vai sair daqui 40 minutos, estamos atrasados, vamos correr. E nós saímos correndo, todo mundo foi correndo, mais uma delas, no Duty Free, que cheirinho bom, E a gente chamou no alto-falante, foi chamado o nome, a gente falava o nome da mulher, ela não escutava. Quando nós chegamos em Lima, antes de ir para Cusco, aí liguei o WhatsApp, estava lá a mensagem dela, ai, perdoa, missionário, por favor, arrume alguém para me aguardar amanhã, eu consegui um voo para amanhã. E aí eu falei, tá bom, não quis chamar a atenção dela, tudo. No outro dia estou eu lá, buscando a missionária no aeroporto, atrasou toda a nossa logística, um dia de atraso, e ela chegou com aquela cara de cachorro, assim, molhada, sei lá, esquisita, hein? E aí eu cheguei e falei, irmã, o que aconteceu lá? Aí ela abriu a sacola, assim, a bolsa dela, e puxou uma sacolinha, perfume do Duty Free. Aí disse, eu esqueci. Eu fiquei fascinada, eu não ouvi meu nome, Então, eu tenho experiência de que o perfume faz essas coisas, faz você esquecer os seus problemas. Mas o perfume, o fato é que ele é uma coisa agradável, todo mundo gosta de perfume. A não ser que uma pessoa tenha uma alergia, algum problema no seu organismo, no seu sistema imunológico, que ela tenha alergia para o perfume. Mas, normalmente, todo mundo gosta de perfume. E um perfume é gostoso você usar. E Deus disse, vocês são o perfume que eu tenho sobre essa terra. Vocês são o meu aroma, vocês são os meios que eu uso para perfumar essa terra. Para trazer um senso de liberdade, um senso de fazer com que as pessoas se sintam livres, não opressas, porque você sabe que o cheiro mau também traz opressão, né?
Eu não sei se não vem com essa cara de santo me olhar com cara de evangélico escandalizado, não. Mas você sabe que às vezes você está numa rodinha, de repente surge um cheiro que você fala, eu não fui. Eu não. Quem será? Então o mau cheiro traz um senso de desconfiança. Você começa a desconfiar. Se tiver cachorro ou criança por perto, pronto, já arrumou um bode expiatório, né? Mas geralmente é assim, o mau cheiro não é legal. Você pisa lá no que o cachorrinho fez e sai, ai meu Deus, você tem que limpar aquilo tudo, porque o mau cheiro se espalha, é terrível. Claro que aqui em Londrina não existe gente assim, só lá em São Paulo. Mas você sabe que tem pessoas que não cheiram bem. Tem pessoas que dizem ser de Jesus, mas não cheiram bem. São pessoas que elas não são um bom cheiro de Deus na terra. Elas, quando chegam em alguns lugares, as pessoas fazem assim, chegou. Claro que aqui não tem gente assim, na igreja Filadélfia. É só lá na minha igreja em São Paulo, onde eu sou membro, que tem, né? Aqui não tem. E além disso, de ter pessoas que são mal cheirosas, a gente sabe que existe o perfume fake. Claro que aqui também não tem. Eu tenho uma amiga que tem uma fábrica de perfume fake. Aí você pega, ela fala, não, isso aqui é o 212. Aí você olha assim, aquela caixinha esquisitinha, e fala, mas isso aqui é o 212. Quanto é que custa? R$15. R$15. Não, mas você cheira assim, você fala, nossa, é mesmo, cara. Aí você espirra e fica, só que em 15 minutos evapora tudo. Aí você vai cheirar, só cheira álcool. A essência desapareceu. E literalmente tem gente que aparece como bom perfume de Cristo e quando você vê, no final só cheira álcool. Alguns literalmente mesmo. Só cheiro de álcool. Aqui não tem, né? Aqui não. Só por aí. A segunda coisa que Paulo, claro que eu não vou me deter nisso, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, isso aqui tem, eu precisaria de uma manhã para explicar isso aqui para vocês, na linguagem de triunfo do versículo 14, graças a Deus em Cristo que sempre nos conduz em triunfo, Paulo está falando de uma linguagem helênica e romana de guerra, eu não tenho tempo para explicar isso para vocês. Mas uma outra oportunidade, né, pastor? Aí no capítulo 3, versículo 2, ele vai usar o exemplo de uma carta. Então uma carta, em primeiro lugar, ela é enviada. Uma carta, ela é enviada. E nós somos enviados de Deus a esse mundo. Em segundo lugar, uma carta tem uma mensagem. Então, não se manda uma carta em branco. A carta, a não ser que a pessoa está fora de si. Igual aqueles dois doidos lá no hospício, conversando, e chegou a carta, e estava lá endereçada a esse rapaz. Ele pegou e disse para o amigo dele perguntou, de quem que é essa carta? Ah, é do meu irmão. Aí o doido abriu a carta e tinha lá uma folha, mas uma folha em branco. Aí o outro doido disse assim, mas por que a folha está em branco? É que eu e meu irmão estamos brigados, a gente não se fala. Então é só se for doido assim para não ter uma mensagem na carta, né? Então a gente não está se falando. Por isso que vem o papel em branco, a gente está brigado. Não é assim. Nós somos uma carta que diz aí escrita. Nós somos uma carta escrita e somos uma carta enviada. Nós temos uma missão. Nós somos enviados e no nosso envio nós somos portadores de uma mensagem. E a nossa mensagem é uma mensagem de boas novas. Nossa mensagem não é uma mensagem de condenação. Como um rapaz contando uma vez que ele estava veio me procurar, eu estou sendo perseguido por causa do evangelho lá onde eu trabalho. Eu falei, irmão, está muito difícil, eu preciso que você ore para Deus me dar graça, que eu estou sendo muito perseguido por causa da justiça. Aí eu fui conversar com ele, em 2, 3 minutos de conversa eu percebi que ele não estava sendo perseguido por causa da justiça. Ele estava sendo perseguido porque era um crente chato. Nem eu, em 3 minutinhos conversando com ele, já estava tolerando ele. Crente chato, vai olhar para um cara bebendo cerveja, bebendo álcool, chega lá e diz assim, você sabia que a cerveja é a urina de Satanás? Ele falava isso para os caras pensando que estava pregando o evangelho. Se sou eu, faria beber. Você vai beber a urina do diabo, seu cristão miserável. Aí diz que ele pega os caras fumando cigarro e diz, você sabia que o cigarro é a chupeta do capeta? Puxa vida, gente. Jesus nos enviou a pregar o evangelho. A pregar as boas novas. E as boas novas cara, não importa como é que você está, não importa o que você esteja fazendo. Vem para Ele. Ele aceita você do jeitinho que você está. Só que Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto que vai ser impossível você continuar do mesmo jeito que você veio. Ele vai transformar a sua vida.
Isso é o Evangelho muda as pessoas. A religião quer vestir uma roupa nova numa pessoa velha. O Evangelho muda a pessoa, depois não importa a roupa que ela vai usar, porque Deus mudou por dentro, Deus mudou a natureza, o Evangelho muda a natureza das pessoas. A igreja muda os vícios da pessoa. O cara deixou de fumar e passou a ser fofoqueiro. Não é assim? A religião só muda de vício. O cara deixou de cheirar cocaína e agora fica... Nem vou falar nada. Misericórdia. Troca um vício para o outro. O Evangelho não. O Evangelho liberta as pessoas. E agora o que é que diz aqui? Nós somos uma carta escrita. E essa carta ela é conhecida e ela é lida. Por quem que diz aí? Por todos os homens. Então nós não somos uma carta para ficar falando. Nós somos uma carta para ser lida. Ou seja, a eficácia da nossa pregação não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vive. As pessoas não estão ouvindo o que a gente fala, as pessoas estão lendo a nossa vida. A mensagem que nós temos para o mundo não é uma mensagem falada, é uma mensagem vivida. Somos uma carta e as pessoas estão olhando a nossa vida, como dirigimos, como cuidamos dos filhos, como manejamos nossos bens, como cuidamos da esposa, como nos convivemos na sociedade, como que a gente se comporta quando está jogando bola, quando a gente está diante de uma televisão, de um computador. As pessoas estão vendo. São mensagens que a gente está passando. E Deus nos salvou, e pelo seu Espírito, diz o apóstolo Paulo, Ele escreveu as boas novas em nós, porque Ele sabe. Ele sabe que o cara não vai para a igreja vir, eu estou doidão, eu vou lá para a igreja para escutar o Evangelho, tá ligado? Não vai vir, ele não vai querer ler a Bíblia, não. O alcoólatra não vai dizer, me dá uma Bíblia aí que eu quero ler a Bíblia para saber que Deus... Eles têm nojo daquilo que é sagrado. É normal o ser humano ter nojo do que é sagrado, porque a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Então Deus sabe que eles não vão parar para ler o Novo Testamento, não vão parar para ler a Bíblia. Deus diz, mas vão parar para ler vocês. Vocês vão ser o meu Evangelho na face da terra. À medida em que vocês vão estar vivendo, as pessoas vão estar lendo vocês uma mensagem escrita pelo Espírito do Deus vivo. Eu vou escrever em vocês a minha história, o meu amor, o meu Evangelho. Eles não vão parar para ler o livro, papel, mas vão parar para ler vocês, cartas vivas do meu amor. Então eu sou uma carta de Deus lida pelas pessoas. Eu preciso entender isso. Eu tenho uma mensagem de esperança para as pessoas. Eu tenho uma história de amor que Deus está escrevendo na minha vida, que Ele me amou, e que as pessoas leem isso e sabem que eles também são amados. Eu não tenho uma mensagem de condenação. Eu não tenho uma mensagem pessimista. Eu não tenho uma mensagem para condenar as pessoas que praticaram aquilo que eu praticava no passado. Não, eu tenho uma mensagem de que se houve esperança para mim, esse Deus me salvou, me transformou, mudou meu caráter, Ele também tem uma esperança para você, e é isso que as pessoas estão lendo. Eu não tenho uma mensagem de condenação para as pessoas. Eu tenho uma mensagem escrita pelo Espírito do Deus vivo, e o mundo está lendo. Por isso que nessas aldeias que a gente vai, essa médica, a doutora Tati, ela é doidinha, irmãos. É doidinha, pirada, 22. Eu falo para ela, nós vamos entrar na aldeia de budista, legal, dá para você chegar e começar a falar de Jesus no segundo dia. Aldeia de hindus, a gente tem que esperar mais um tempo, ganhar a confiança deles. Muçulmanos, a gente tem que ficar uma semana no meio deles, para depois começar a falar de Jesus. Vamos cuidar dos seus filhos, vamos cuidar da sua saúde, vamos mostrar que a gente está interessado neles, que a gente veio para amá-los, para valorizá-los como seres humanos, independente de mudarem de religião ou não. A gente ama essas pessoas porque Jesus mandou a gente amar. Se eles aceitarem, amém. Se não mais, cuidado, não é hora da gente falar agora. Mas ela não aguenta, irmão. Não aguenta. Teve uma vez Deus fez um milagre. Eu estava aquele dia numa aldeia lá no Camboja. O chefe da aldeia veio para ser atendido. Ele queria ser o primeiro a ser atendido. Falei, vamos atender bem o chefe, porque se ele for bem atendido, aí então a aldeia toda vai ser muito abençoada, porque o cara foi bem cuidado, então a gente vai poder ficar a semana toda evangelizando na aldeia. E ela está lá, conversando com ele, com um remedinho. Olha, porque esse remédio... Aí o intérprete falando. De repente ela olha assim para ele e fala bem assim, mas esse remédio aqui, sabe, só vai curar essa dor aí no seu corpo. Só cura a dor do corpo. Agora, essa dor da sua alma não cura, não. O cara olhou assim, como assim? Sua alma precisa de Jesus.
Esse remédio aqui só cura essa dor que você está sentindo. Agora, essa dor que você tem na alma, esse vazio existencial, que você não consegue preencher, que a religião não preenche, só Jesus. E eu lá, Jesus amado, que eu quero ter misericórdia. Ai, meu Deus. E o senhorzinho assim, ó. E o intérprete traduzindo. E a missionária falando, e eu lá nem orando, estava rezando já, repetindo a mesma oração. Senhor, tem misericórdia. Quando eu vi, você sabe o que ela fez? Ela ficou em pé. Aquele sorrisinho dela que parece um gremlin. Aquele bichinho assim. Aquele sorrisinho dela. Ela olhou assim e falou para ele assim, posso te dar um abraço? E o chefe da aldeia fez assim. Abraçou, orou com o camarada, foi um chororô. Hoje nós temos lá na aldeia a escola e a igreja. Porque é maravilhoso. Agora, tem lugares que eu falo, olha, a gente só vai pregar depois do 4º dia. No primeiro dia, as pessoas chegam e dizem assim, are you Christian, really? Você é um cristão, verdade? Aí a gente pergunta, mas como é que você sabe? Aí eles falam, porque a forma como vocês estão vivendo, a gente nem precisa pregar. A forma como vocês cuidam da gente já mostra. Por isso que dizem que foi São Francisco de Assis que citou essa frase, mas nós, os teólogos, ou nós não, os teólogos cristãos dizem que foi John Wesley que citou essa frase. E a frase de John Wesley, ou de Francisco de Assis, é: pregue o evangelho o tempo todo, e quando for necessário, use as palavras. É isso. Pregue o evangelho o tempo todo. E se porventura for necessário você abrir a sua boca, então fale. Então, a pregação verdadeira não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. Por isso Paulo diz, nós somos uma carta lida, no versículo 2. Somos lidos pelas pessoas. Por isso que Robert Schuller disse no seu livro o seguinte, aquilo que você vive fala tão alto para mim que eu não consigo escutar aquilo que você está me falando. Então a forma como você vive grita tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Então, para o mundo lá fora, mais importante não é aquilo que a gente fala de Jesus, é aquilo que a gente vive a respeito de Jesus. Você pode olhar com muito carinho para essa pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, você é uma carta. E você tem uma mensagem boa. As pessoas estão lendo você. Lendo você. Versículo 13, estou terminando, tenha fé em Deus. Não somos, porém, como Moisés, que punha o véu sobre a face. O que Paulo quer dizer com isso, dentro desse contexto do versículo 4 e 5? Não que eu seja capaz de pensar ou de fazer coisa alguma como de mim mesmo, porém a minha capacidade vem do Senhor, o qual me habilitou a ser ministro de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Temos agora um ministério mais excelente. Por que ele está falando dessas coisas? E agora, no versículo 13, ele vai falar, nós não somos como Moisés, que usava o véu. Deixa eu explicar para vocês, para você entender. Porque se tem uma mensagem, se tem um ponto principal dessa mensagem essa noite que eu quero que você preste atenção, é a partir daqui. Moisés, lá no capítulo 33 de Êxodo, ele está com fome de Deus, ele diz, eu não vou sair sem a sua presença. Deus diz, eu te dou a minha presença. Então eu também não vou sair se o Senhor não me fizer conhecer os teus caminhos. Deus diz, eu te conheço pelo nome e eu te farei conhecer os meus caminhos. Deus, eu quero conhecer o teu poder, eu vou manifestar o meu nome sobre você, você vai conhecer meus atributos e tal. Aí no versículo 17, Moisés foi longe demais. Deus foi dando, chegou um momento que Moisés falou bem assim, Deus, eu quero morrer. Aí Deus diz, não, aí não, Moisés. Capítulo 33, por favor, versículo de número 20, por favor. O 18 e 19 tem a conversa, e aí no versículo 20 Deus diz assim, Moisés, o que você está pedindo para mim agora é para morrer. Você está pedindo para ver a minha face, e nenhum homem poderá ver a face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. E Deus está dizendo para Moisés, olha, eu te dou minha presença, te dou meu poder, te mostro os caminhos, mas a minha face você não pode ver, porque eu preciso de você vivo. Você tem que pregar, você tem que ensinar esse povo. Você vai ser um legislador, um governador, você vai fazer leis, você vai estabelecer essa nação. Essa nação é um bando de escravos que não sabe de nada. E você vai colocar os códigos, eles vão começar a viver como uma nação a partir de tudo isso que eu estou dando para você nessa montanha. Então, você não pode me ver agora, que você me vê, você vai morrer. João 1,18, Jesus disse, nunca ninguém jamais viu a Deus.
Nunca, ninguém jamais viu a Deus. Quando você lê no Antigo Testamento, e viu, são manifestações teofânicas, é uma linguagem antropomórfica de Deus do Antigo Testamento, para fazer nós, na nossa limitação humana, ter pelo menos uma noção da forma que Deus quer se comunicar com a gente. Mas Deus não tem forma. Ou, na verdade, ele tem uma forma, mas nunca foi visto, porque a Bíblia fala em Filipenses 2, versículo 6, que ele, sendo em forma de Deus, assumiu a forma humana. Então, ele tem uma forma, mas essa forma nunca foi vista. Timóteo 6, Paulo diz, ele habita em uma luz inacessível, só ele possui a imortalidade e homem algum jamais o viu e nem é capaz de vê-lo. Nessa carne, nesse corpo, nenhum de nós pode ver Deus e permanecer vivo. Mas Deus sabia do sonho de Moisés, Deus sabia do coração dele, e Deus disse assim, vou fazer o seguinte, eu vou colocar você na fenda de uma rocha, tem essa fenda aqui no meio, eu vou passar, e eu vou te proteger com a minha mão. Vou pronunciar sobre você o meu poder, a minha autoridade. E aí, claro que Deus está usando uma linguagem antropomórfica. E como Deus não tem costas, Deus está usando uma linguagem para Moisés entender. Então eu vou colocar você na frente da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão. E quando eu estiver como que cruzando a esquina, virando a esquina, eu vou tirar as minhas mãos e você vai me ver como que pelas costas. Porque você não pode me ver e permanecer vivo. Aí o Moisés diz, tá bom, ficou lá naquela frecha, lá na brecha, quietinho, e Deus passou, e o poder de Deus passou, e de repente ele percebeu que Deus estava dando um sinal para ele olhar. Eu fico imaginando Moisés colocando a carinha dele assim, para ver Deus pelas costas. Ele vê um pouquinho. Só que acontece algo em Moisés que ele não percebe. Moisés desce do monte, e Moisés vai entrando no arraial. E quando Moisés vai entrando no arraial, as pessoas fogem de Moisés. As pessoas não conseguem olhar para Moisés, porque a Bíblia fala que o seu rosto resplandecia. Gente, começou uma mutação sem ele ver a glória de Deus. Ele viu só um pedacinho. Só de ver um pedacinho já começa uma mutação nesse corpo mortal. Não tem como. Por isso que em 1 Coríntios 15, 51, 52 diz que só quando nós fomos revestidos, o mortal ser revestido da imortalidade, e o que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, só então é que a gente pode cumprir Apocalipse 22, versículo 2 e 3, ver a face de Deus, porque aqui, nessa carne, nenhum de nós pode ver. E começa essa coisa no rosto de Moisés, as pessoas querem conversar com Moisés, não pode. Aí Moisés percebe que tem um problema. Essa glória no rosto dele está atrapalhando as pessoas de conversar com ele. Aí ele entra na tenda dele e diz, eu sei o que eu vou fazer, eu vou colocar um véu. Eu vou colocar um pano grosso aqui na minha cara, vou colocar um véu, e aí as pessoas podem se aproximar de mim. Porque a glória no meu rosto não vai atrapalhar eles olharem para mim. Eles podem ouvir a minha voz, conversar comigo, sem olhar no meu rosto, nos meus olhos. E aí era isso que Moisés fazia. Moisés, colocava o véu sobre o rosto, as pessoas conversavam com ele, ele entrava no tabernáculo, tirava, no outro dia colocava de novo o véu. Só que Paulo diz que essa glória, ela ia se desvanecendo. É uma glória que ia se desvanecendo. Ou seja, chegou um dia lá, Moisés acordou tipo uma segunda-feira e deu uma olhadinha lá no espelho daquela época, quem sabe um bronze polido, e ele dá uma olhadinha e percebe que o rosto dele não está brilhando tanto como da outra vez. Ele disse, não, mas vou usar o véu. Aí, quem sabe, na quarta-feira ele dá uma olhadinha e só metade do rosto está brilhando. Ele diz assim, está indo embora, mas vou usar o véu. Porque se eu não usar o véu, o que vão pensar de mim? Deus está deixando esse cara. Não tem mais glória. A glória está apagando. Começa esse problema no coração de Moisés. Do que as pessoas vão pensar de mim se um dia eu aparecer sem o véu e eles não verem mais a glória no meu rosto. Esse é o problema hoje dentro da igreja. A gente precisa usar um véu, porque o que nos mata é pensar com o que os outros estão pensando de nós. A gente veste um véu da religião na gente, uma máscara. A gente coloca uma capa. A gente se cobre. Imagine Moisés, acorda em um dia e de repente ele olha para o espelho e não tem mais glória nenhuma, o rosto dele está normal. O que as pessoas vão pensar de mim? Deus não fala mais com ele, a presença de Deus não está mais com ele, a autoridade de Deus não está mais com ele, Moisés não tem mais a unção, porque agora não brilha mais nada, aí foi embora a glória.
E Moisés, então, com medo do que as pessoas iriam falar, ele continua usando o véu. Ele sai na segunda-feira, não tem brilho nenhum no rosto dele, mas ele continua com o véu. E as pessoas estão pensando, a glória está lá. E não tinha mais glória nenhuma. Esse véu simboliza uma máscara da religião. Por isso, no versículo 16, Paulo vai dizer, todo aquele que se converte ao Senhor Jesus, o véu lhe é arrancado. Porém, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é arrancado. Então está falando de um sistema que começou por lá de fora de Moisés, mas que se transformou em um princípio que passou por lá de dentro. A gente começou a mascarar, a gente começou a esconder, a gente começou a ter vergonha, a gente começou a ter preocupação do que os outros estão pensando da gente. Uma vez eu li uma filósofa francesa que ela diz assim, que o problema não é que eu não sou aquilo que os outros pensam a meu respeito. Ela diz, eu não sou aquilo que os outros pensam que eu sou. Eu sou aquilo que eu penso que os outros estão pensando que eu sou. É isso que eu sou. Deu para entender? Vou explicar. Eu não sou aquilo que o pastor Ricardo pensa que eu sou. Eu sou aquilo que eu estou pensando que ele pensa que eu sou. Talvez ele não pensou nada, mas porque eu estou pensando que ele está pensando. Deu para entender? Então eu não sou o que ele pensa a meu respeito. Eu sou aquilo que eu penso que ele está pensando. Talvez ele não pensou nada, mas eu penso que ele está pensando. É exatamente isso que eu sou. Essa é a cadeia que prende a gente. A fachada, a máscara. E o texto fala que quando você se converte ao Senhor Jesus, não existe mais lugar para máscaras. Não existe. Você vai, por exemplo, se converteu numa escola. E aí você fazia um monte de coisas erradas e ainda você tem falhas. Você se converteu e ainda tem falhas. O Evangelho não diz que você tem que camuflar essas falhas. Você tem que dizer para todo mundo que você se converteu. Apesar dessas falhas que você tem. E o que vai mostrar para essas pessoas o poder do Evangelho na sua vida, não é você encobrir as suas falhas. É todos conhecer a sua falha. Por quê? O versículo 17 diz, aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E o versículo 18 diz o quê? Olha o que diz o versículo 18. E todos nós, com o rosto coberto, é isso? Não. Com o rosto desvendado. Nós estamos contemplando como pelo espelho a glória do Senhor, e nós somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito que habita em nós, que produz essa liberdade. Então, os meus amigos de escola não vão ver a glória de Deus enquanto eu estou escondendo as minhas fraquezas. Eles vão ver a glória de Deus quando eles veem as minhas fraquezas, mas perceberem que o Evangelho me faz melhor na segunda-feira do que eu era no domingo. No mês que vem, do que eu era no mês passado. No ano que vem, do que eu era no outro ano. O Evangelho vai me transformando, eu não tenho máscara. Eu estou sendo transformado de glória em glória e todo mundo está vendo que é a glória do Evangelho que está fazendo isso na minha vida. Deu para entender? Então eu não fui chamado para o Evangelho para viver com uma máscara, para fingir, para estar preocupado. Eu fui chamado para o Evangelho para viver com o rosto desvendado. E aí eu estou olhando para Jesus, Ele é o meu modelo. E Ele vai me transformando. Essa palavra é suskematizomai, que a gente conhece como metamorfose, a palavra grega, né? Metamorfose, é o símbolo da conferência de vocês é uma borboleta, mas a gente sabe que uma borboleta, ela não vem como uma borboleta, ela vem como uma lagarta, rastejando, e ela não tem vergonha de dizer, sou uma lagarta, não, ela vem rastejando, todo mundo vê a feiura dela, aí ela acha um lugarzinho no batente de uma porta, aí vira um casulo, aquela coisa feia, aquele negócio se mexendo, mas de repente acontece a metamorfose. É uma borboleta livre que sai voando. A gente também, quando vem para Jesus, a gente vem um monte de problemas, só que a gente vai arrancando, não tem máscara. A gente é aquilo que a gente é pela graça de Deus, e a graça de Deus vai nos transformando de glória em glória. Se você é um religioso, você tem muito que esconder mesmo. E vai se tornando pior a cada dia. Quando chegar ao final da sua vida, você vai perceber o monstro que você é.
Porque você viveu só de aparência, escondendo, com um monte de máscara, com medo do que as pessoas vão pensar de você, se um dia essa máscara cair. Agora, se você é o que você é, pela graça de Deus, e não é o que os homens pensam de você, que julga você, mas é o Espírito de Deus que produziu liberdade, você já se converteu, não tem mais um véu, o rosto está desvendado, e agora você está olhando para Ele, Ele é o seu modelo, você vai melhorando dia após dia. Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu conto uma experiência para vocês, para eu terminar, senão eu não paro de pregar. Eu lembro que era fevereiro do ano 2000, fevereiro do ano 2000, eu estava em uma cidade chamada São Fernando. É uma ilha, lá em Cádiz, na Espanha. É o lugar onde o Jonas queria fugir. Depois que eu conheci essa ilha, eu falei, o Jonas não era bobo, não. A ilha parecia um paraíso, é Cádiz, né, o lugar lá hoje. E o Jonas queria fugir para esse lugar, o Jonas era esperto. E era um congresso internacional, um congresso mundial de oração, intercessão e batalha espiritual. E eu era um dos preletores que ia representar os países de língua portuguesa. Aí, eu lembro que eu tinha viajado 40 horas. Eu morava na Guatemala, da Guatemala eu fui para Miami, de Miami me mandaram para Nova York, de Nova York me mandaram para Madrid, de Madrid eu peguei um trem, e esse trem desceu, depois do trem me pegaram com um carro e me levaram para esse hotel. E era o dia da abertura, eu falei, eu não vou, como é que eu vou participar dessa abertura? Eu estou morrendo de cansaço, eu não consigo carregar nada, eu não consigo nem ficar, se eu fechar os olhos lá para orar, eu durmo. Então eu vou dormir aqui mesmo. Eu peguei, quando eu fui deitar, estava deitando na cama, bater na porta. Blá, 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 blá. E o congresso era bem em cima, né, no auditório. Vamos, irmão Edson, vamos, porque o pastor Paco Garcia vai apresentar os preletores. Eu falei, cara, eu não aguento, meu irmão, estou muito cansado. Não, é só apresentar. Só apresentar. Esse negócio de pastor fala que é só uma apresentação. É só apresentar. E aí você já desce para dormir. E eu fui, rapaz, me arrumei e fui lá. Cheguei lá, o pastor Paco chamou os preletores na frente, aí tinha um monte de pastor, tinha um lá da ponta, não pode falar pastor alemão, né? Tinha um pastor da Alemanha lá, tinha um pastor do Nepal, tinha um do Egito, tinha um monte de pastores, eram uns 10 pastores lá na frente. Aí eu falei, bom, o pastor Paco vai fazer uma oração rapidinho, eu já desço essa escada aqui, eu já estou no quarto do hotel e já vou dormir, porque eu não aguento. Aí o abençoado inventou de chamar um pastor argentino para orar. Ele é hermano. E o pastor argentino foi lá e eu falei, pô Deus, que esse pastor ore rapidinho. E o pastor começou a orar, e começou a orar, e começou a orar. E ele não parava de orar. E de repente, além de não parar de orar, foi na direção do pastor da Alemanha, lá colocou a mão na cabeça do pastor da Alemanha e começou, em nome de Jesus. Eu falei, ai meu Deus do céu, é hoje. Aí, de repente, o pastor da Alemanha caiu, plaf, no chão. E quando caiu, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Ai, poder de Deus. Eu falei, ai, não, Jesus, hoje eu não estou querendo cair, Senhor, só na cama. Não quero cair, só na cama para dormir, tem misericórdia. Aí ele orou pelo pastor do Nepal. Enquanto o pastor do Nepal não caiu, ele não parou de orar. O pastor do Nepal caiu, todo mundo, glória a Deus. E eu falei assim, Senhor Jesus, eu não estou com vontade de cair. Aí orou para um outro pastor lá, que eu esqueço o país, orou, e o pastor, plof, no chão. E eu falei, Jesus, o Senhor vai me derrubar, senão eu vou cair. Ou o Senhor me derruba, ou eu caio. Porque o que vão pensar de mim? Porque todos os preletores estão caindo, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Aí vai colocar a mão na cabeça do brasileiro, o brasileiro não vai cair. Este brasileiro não tem poder, não tem nenhum unção. Não le vou a escutar. Falei, meu Deus, me ajuda. Ou o Senhor vai me derrubar ou eu vou cair. Então o Senhor me derruba. Aí veio, você sabe, quando você começa a orar com a pessoa, depois você começa a orar pela pessoa, depois você começa a orar contra a pessoa. Sabe quando você vai orar pela comida? Vamos orar pela comida aqui, o cara fala, Senhor, abençoa a comida, abençoa o avô, abençoa o tio, abençoa. Começa a orar por todo mundo, você fala, meu Deus, você começa a orar com a pessoa pela comida. Mas aí ele ultrapassou, já não é mais a comida, é outra coisa, aí você começa a orar pela pessoa. Senhor, tem misericórdia desse cara, Jesus amado. Aí ele não para, você começa a orar contra a pessoa. Senhor, queima ele, Jesus, faz, não. Foi mais ou menos assim que aconteceu aquele dia. Eu comecei a orar com o irmão, depois eu comecei a orar pelo irmão, e de repente eu estava orando contra o irmão. Dá uma desentiria nele, Jesus, faz ele sentir alguma coisa, porque tem misericórdia.
E aí foi chegando a minha vez. E chegou a... Falei, Senhor, me derruba, senão eu vou cair. Derruba. E ele colocou a mão na minha cabeça, eu não sentia nada. Aí eu vou lá pro chão. Tô lá caído no chão. Irmãos, foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. E nenhum ser humano viu. Nenhum ser humano percebeu nada. E olha que eu já passei vergonha. Uma vez eu estava lá em Anápolis, Goiás, na casa de um ricão lá, tinha uma piscinona bonita, e eu fui lá para orar, aí tinha um monte de meninas bonitas, eu era solteiro e tal, e magrinho. Aí o irmão da casa falou assim, você não quer pular na piscina? E eu sabia dar um pulo legal, falei, rapaz, tal, quero. Mas eu falei, mas eu não tenho bermuda, não, eu te empresto. Aí eu fiz questão de amarrar bem e tal. Quando eu cheguei, e essa piscina da casa desse irmão tinha um bar embaixo. As pessoas viam pelo vidro também, então tinha gente de cima e gente embaixo. E eu fui dar o meu pulo. Eu segurei minha cueca na ponta do dedão do pé, assim, ó. Cara. Eu saí daquela piscina, eu entrei no banheiro, pequenininho. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas naquele banheiro. Não podia ouvir ninguém falar. Tinha que todo mundo ter ido embora. Que vergonha. E agora essa foi terrível. Porque essa eu estou caído lá no chão, não estou sentindo nada. Abri, olhava assim. Aí o Espírito Santo perguntou assim para mim, o que você está fazendo aí? E era a voz do Espírito Santo falando para mim. Eu falei, Senhor, estou aqui, caído. Quando ele perguntou a segunda, ele não precisou perguntar da terceira vez, quando ele perguntou a segunda vez, o que é que você está fazendo aí? Irmãos, vocês só sabem disso porque eu estou contando. Vocês sabem que foi a maior vergonha da minha vida porque eu estou contando, porque nenhum olho humano viu o que aconteceu comigo. Eu não passei vergonha diante dos homens, nenhum dos homens perceberam nada. Para eles eu estava lá debaixo do poder de Deus, eu estava caído mesmo, eu estava recebendo a unção. Naquele momento, quando o Espírito Santo perguntou para mim, o que é que você está fazendo aí pela segunda vez? Eu senti que eu era o único ser humano no mundo. Não tinha mais nenhum ser humano na terra, eu era o único. E eu estava nu, diante dos anjos, diante dos querubins, diante dos arcanjos, diante dos serafins, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tinha folha de árvores para me esconder. Não tinha nada para me esconder. Não existia ninguém para me esconder. Não existia lugar algum para me esconder. Eu percebi o tamanho da minha vergonha. E o Espírito disse para mim, você não pode fazer isso. Você não precisa fazer isso. Eu sei que você está cansado. E você está preocupado com o que as pessoas estão pensando em você, por isso você está aí. E eu falei, Espírito Santo, você não precisa falar mais nada para mim. Aí eu vi assim, tinha vários bancos, mas tinha 2 que tinham um vãozinho assim, eu olhei aquele buraco, eu falei, eu caibo ali. E eu vou lá. E eu fui de gatinho assim, e eu entrei naquele buraco. Era mais ou menos umas 9h20 da noite. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, pedir perdão, chorar. Querido, sabe que hora que eu fui sair daquele lugar? 6h15 da manhã. Eu fiquei das 9h20 da manhã até as 6h15 da manhã orando. Mas uma presença tão gloriosa de Deus me visitou, que o irmão que tinha que fechar o lugar do evento, ele viu o que estava acontecendo comigo, e ele não teve coragem de me interromper na minha oração. Porque eu gemia com gemidos inexprimíveis, era uma transformação do Espírito dentro de mim, uma convicção de pecados, mas ao mesmo tempo uma graça perdoadora, uma libertação de que eu não precisava fingir nada, que eu tinha que ser o que eu era pela graça de Deus. E eu recebi tanto poder naquela madrugada, que quando foi 9h20 da manhã eu tinha que pregar. Deus me usou de uma tal forma naquela manhã, e eu falei justamente sobre o texto. Foi uma
uma experiência tão extraordinária que dali Deus abriu as portas. Aqueles pastores todos que estavam lá me levaram para os seus países. Fui para o Nepal, fui para a Indonésia, fui para Bangladesh, sei lá. Fui para esses países todos pregar aí, porque esses pastores viram uma unção e a graça de Deus que estava na minha vida e disseram, eu preciso que você vá à minha nação para pregar. Mas foi naquele dia, há 19 anos atrás, eu disse, Deus, nunca mais. Se eu estiver cansado, eu estou cansado. Se eu estiver ungido, eu estou ungido, mas eu nunca mais vou ficar preocupado em representar alguma coisa. Eu não preciso mais de máscara. Eu sou transformado de glória em glória na imagem como pelo Espírito, o Espírito do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Você sabe quando as pessoas que te cercam vão ver Jesus na sua vida? Não é quando você oculta as suas fraquezas, mas é quando eles percebem o poder de Deus mudando suas fraquezas em fortaleza. Quando você tem um compromisso com Jesus, as pessoas vão olhar para você e vão ver que você está melhor a cada semana, melhor a cada mês. Quando você tem um compromisso com a religião, você é apenas reformado. Então você é reformado, daqui 2, 3 anos tem que reformar de novo, depois reforma de novo, e as pessoas sabem que você só é uma pessoa reformada. Agora, quando você conhece Jesus, não é uma reforma, é uma transformação. Você não é mais uma lagarta que anda rastejando. Ele transforma você. E as pessoas vão ver a beleza de Jesus na sua vida. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Ricardo. Obrigado pelo conselho pastoral dessa igreja, pelo presbitério. Obrigado pelas pessoas que estão envolvidas com missões nessa igreja. Obrigado pelos missionários que essa igreja ajuda a sustentar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui e ser um instrumento do Senhor para transmitir essa Tua palavra. Faz de nós o bom perfume do Senhor nessa terra. Faz de nós essa carta aberta, lida por todos os homens. Que os homens leiam a Tua bondade em nós. Que os homens leiam em nós redenção, perdão, restauração. Que os homens vejam em nós esperança para eles. Que sejamos o Evangelho que o mundo precisa ler, Senhor. E tira de nós toda máscara. Tira de nós todo o véu da religião. Tira de nós tudo isso que atrapalha a nossa transformação. Nós não queremos cobrir o nosso rosto. Nós queremos ter o rosto desvendado. Para que essa sociedade veja o brilho do Evangelho mudando a nossa vida a cada dia por meio do Seu Espírito que habita em nós. Faz isso, Senhor, e nós daremos a Ti toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Quem recebe essa palavra, diga amém, e vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.